Olá a todos e a todas, bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento de hoje, que faz parte do Integra RAPS, um evento para acolher e dar boas-vindas às lideranças RAPS 2021. Eu sou Mônica Sodré, cientista política e diretora executiva da organização, e a partir de agora, o bate-papo de hoje vocês acompanham de maneira aberta para todo o Brasil, a partir aqui de São Paulo, no YouTube da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e também da Fundação Fernando Henrique Cardoso, parceiros da RAPS nessa iniciativa. O nosso objetivo aqui hoje, na próxima 1 hora, é discutir os desafios da governabilidade na América Latina. E para isso, nós teremos a presença do ex-presidente chileno Ricardo Lagos e também do ex-ministro de Relações Exteriores do Chile, Inácio Walker. O nosso objetivo, e que une os dois parceiros, é a nossa crença comum, a da RAPS e a da Fundação Fernando Henrique Cardoso, de que nós precisamos construir uma democracia que signifique melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas, por mais tempo disponível. O Chile tem passado por diversas manifestações sociais e tem canalizado essas manifestações para uma nova Assembleia Nacional Constituinte que vai ter como missão dar origem a um novo texto constitucional. É a primeira Assembleia Nacional Constituinte paritária em gênero e isso é uma inovação também e compatível com o mundo do século XXI que a gente quer ver. Sobre esses e outros assuntos, nós vamos receber os nossos 2 convidados especiais. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil no YouTube das 2 instituições e quem vai me acompanhar nessa conversa é o também diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso e também cientista político, Sérgio Fausto. O presidente não pôde estar conosco no dia de hoje de maneira síncrona, então nós temos 2 perguntas a ele, que serão feitas por mim, uma pergunta que será feita ao Sérgio Fausto, e com isso nós cumpriremos mais ou menos 20 minutos. Depois disso, a gente recebe de maneira síncrona ao vivo o ex-ministro do Chile, Inácio Walker, que também vai responder perguntas feitas por mim e pelo Sérgio Fausto. Presidente, a América Latina sairá muito machucada da pandemia do coronavírus, e eu me refiro aqui em especial às crises econômica e sanitária. Se a pandemia é um fenômeno novo, ele encontra um outro fenômeno que não é novo: a desconfiança das pessoas na política, nos partidos políticos, nos políticos e também o descontentamento com os serviços públicos. Isso pode ser evidenciado pelas greves que a Colômbia enfrentou, pelas ruas, pelos protestos que o Chile enfrentou, pela polarização política que atinge Peru e Brasil em especial. Tendo isso em conta, como é que a gente faz para recuperar a confiança das pessoas nas instituições, na política, e como é que a gente faz para fazer isso dentro da democracia? Obrigada por sua pergunta. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que o mais importante que nós precisamos entender é que estamos vivendo uma grande mudança. Passamos a ter sistemas baseados na Revolução Industrial ao que é, hoje em dia, a Revolução Digital. E, por isso, essa mudança ela estava já aí antes. Ela é complexa, porque o Dia da Cidadania faz com que, hoje em dia, a cidadania se torna a política mais horizontal. E no passado, a política era mais vertical. O partido falava, o líder era quem dizia, mas hoje não. Hoje, eu não espero 4 anos para a próxima eleição. Eu quero que me escutem, então eu vou falar. E aí me mandam um Twitter. Então, primeiro, existe uma maior participação com as novas tecnologias. Segundo, as novas tecnologias também nos permitem estar de acordo através de WhatsApp ou das redes em como aqueles que pensam parecido sobre esses temas concretos, qual é a solução que tem agora? Não tem a ver com os partidos políticos. E em terceiro, como então
O político aprende a escutar. Antes, ele aprendia a falar. E agora é mais importante que ele aprenda a escutar e dar respostas ao que ele está escutando dos cidadãos. E esse é o tema central. E se a gente não responde o que os cidadãos estão pensando, nós não estamos indo bem. Precisamos entender que também estão surgindo outros temas que antes não surgiam. E para mim, o que é mais importante é o tema da mudança climática e a consciência que durante a Revolução Social de que a gente está acabando com o planeta. Poucos tinham essa consciência. Éramos talvez 1 bilhão de pessoas há 200 anos e agora já somos 7 bilhões de pessoas e agora temos uma esperança de vida mais longa. Então não podemos continuar com essa degradação. Então é importante aquilo que você diz, uma ação política para a sustentabilidade, uma ação política para que possamos continuar vivendo e se surgir um conceito de justiça intergeracional, com os meus anos de idade, eu uso muito, eu evito usar tanto os recursos do planeta, mas eu herdei dos meus pais e meus avós o que eles fizeram. E a minha obrigação é aquilo que eu vou deixar para os meus filhos e netos. Então surge um conceito de justiça intergeracional. Aqueles bens e serviços dos quais eu me aproprio para satisfazer as minhas necessidades, eu preciso oferecer também àqueles que vão viver depois de mim. E, mais importante que isso, e isso para mim é muito significativo, é como somos capazes de, simultaneamente, enfrentar o que você falou, a pandemia, porque a pandemia é algo que veio nos últimos 2 anos e a pandemia nos surpreendeu a todos. E agora, então, o que a pandemia fez foi desnudar as nossas debilidades. A América Latina é muito injusta, é um local muito desigual e a pandemia evidenciou isso. A pandemia evidenciou cidadãos que estão fechados nas suas casas. Como eles podem fazer quarentena se eles não têm nem espaço de viver? Então, a carência de moradia é muito importante. E o acesso a coisas tão básicas como a água está evidente também. Então, para mim, o que é grave aqui, desde o ponto de vista da América Latina, é que nas outras crises que nós tivemos, a crise da guerra do Iraque, quando os Estados Unidos foram atacados em 2001, ou a crise econômica de 2008, existiam lugares para a guerra. Então, para a guerra, vamos a um Conselho de Segurança. Para a crise de 2008, vamos ao grupo dos 20, o G20, as 20 economias mais importantes do mundo. E essa crise, a maior de todas, não existe nenhum outro lugar para a gente correr. Isso foi o que aconteceu. E, por isso, o esforço da América Latina deveria ser mais forte. Mas onde a gente vai se apoiar? Existem políticas tão difíceis. Vocês viram que a América Latina, do ponto de vista do suficiente político, já não tem uma só voz? Antes existia o grupo com várias instituições que alçavam uma mesma voz, mas hoje não. Então, a América Latina não existe no mundo. Nós temos os piores números com relação à pandemia. Mas isso, aparentemente, não nos impacta ainda. E é o que nos gera, então, a necessidade de ter uma mudança no nosso foco. E essa mudança é indispensável, deve surgir de baixo, da sociedade, das instituições que vocês representam. E isso parece ser muito importante para mim, como algo que estou dizendo agora. Então, eu acredito que essa crise, tanto desde o ponto de vista da pandemia, como político, precisamos avaliar como conjunto e avaliar também como reativar a economia na pandemia. Mais importante que isso é como criar empregos, porque se trata então de que o ser humano volte a ter um nível de cidadania satisfatório. Presidente, o senhor menciona no início da sua resposta sobre a questão climática. E a gente, no âmbito da RAPS, acredita que essa é a agenda política do século XXI.
O senhor teve um papel importante durante o seu mandato, não só de fazê-lo como vitrine da questão climática, da emergência climática que atinge a todos nós, mas também de transformar o seu mandato a serviço, colocar o seu mandato a serviço da democracia no Chile. O senhor teve um papel importante para reduzir o tempo de mandato presidencial, teve um papel importante na revisão da Constituição para reduzir também o peso das Forças Armadas, aumentando o protagonismo do Congresso Nacional. Por conta disso, eu gostaria de, primeiro, ouvir a sua avaliação a respeito da situação brasileira, no caso, em especial, da democracia e da questão ambiental. E a segunda pergunta é sobre o recado que o Chile deu aos políticos. O referendo, o senhor mesmo afirma em diversas entrevistas, que foi um recado das ruas e da população aos eleitos. O senhor fala hoje para uma plateia composta majoritariamente de eleitos, senadores, deputadas federais, vereadores, prefeitos de todo o Brasil que fazem parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Que recado o senhor acha que os políticos brasileiros deveriam ouvir e o que a gente tem a aprender com o Chile? Bom, eu acho que temos muitas coisas para aprender no Chile, mas o que eu gostaria de falar são duas coisas. O Brasil é muito fácil, porque tudo que vocês têm, no caso do Chile, a gente divide por 10. A população de vocês é uma 10ª parte da nossa. E o Brasil é muito maior. E tem, então, dificuldades muito maiores. Mas eu acredito que seja muito importante a observação que você fez com relação a como se organizar agora e como podemos aprender a escutar. E eu acho que isso é fundamental para poder reforçar os nossos sistemas democráticos e entender que a mudança é muito importante. E depois da Segunda Guerra Mundial, pensávamos que o importante era aumentar a produção do país para que a produção do país por pessoa também aumentasse. E a produção por pessoa, se ela aumenta, estamos dando um melhor nível de vida e uma melhor situação econômica para o cidadão e estávamos derrotando a pobreza. O indicador qual era? Era a renda per capita. E agora, a partir do que passamos no século passado, século XX, o tema da sustentabilidade é muito importante. E o que vai acontecer, então, é que se antes na televisão falavam, se antes a gente perguntava, você é brasileiro, qual é a renda per capita do Brasil? Agora o que vão perguntar logo em seguida é, então a renda per capita vai muito bem, mas me fale, qual é o nível de emissão per capita de gás carbônico no Brasil? Como? O que o senhor falou? Sim, emissões de gases de efeito estufa por pessoa. Emissões que, quando você tem de gases de efeito estufa, sobem para a atmosfera e ficam ali por 120 anos. Ou seja, o que o efeito estufa produz, esse efeito é uma camada da atmosfera da Terra e que dura 120 anos, onde os gases que nós emitimos hoje permanecem. E, por isso, o nível de emissões de hoje vai continuar ali 120 anos. O nível de emissões para evitar o aquecimento da Terra é realmente um desafio que todos os povos da Terra temos. Vão dizer que já ouvi dizer que seremos 9 bilhões de pessoas até o ano 2050 e que a média desses bilhões de pessoas não vão poder emitir mais de 2 toneladas de gases de efeito estufa por pessoa, só 2 toneladas. E hoje em dia, os Estados Unidos emitem 20 por pessoa. Hoje em dia, os países da Europa emitem mais ou menos 12. E hoje em dia, a América Latina está emitindo mais ou menos 5 ou 6 toneladas por pessoa. E China já está emitindo 5. A Índia emite 3.
Então, e esses países querem continuar crescendo. Como você cresce e diminui o nível de emissões é o grande desafio. E aí, então, todos nós somos responsáveis. Mas me permita dizer, vocês no Brasil têm mais responsabilidades ainda. Porque o nível de emissões depende do tamanho da economia. E no caso do Brasil, o nível de emissões, devido ao tamanho da sua economia, é muito grande, porque são mais de 200 milhões de pessoas e tem um nível per capita muito importante. Já melhoraram a economia do Brasil melhorou nos últimos anos, mas o que é grave é que o Brasil também depreda a selva amazônica. E a selva amazônica é chamada como o pulmão do planeta. E não é possível que o Brasil emita mais pelas árvores que ele corta a cada ano e que não vão mais absorver esses gases de efeito estufa que vocês estão emitindo. Isso é, o desmatamento significa uma maior emissão do que a própria geração do produto do Brasil. E é o único país do mundo que acontece isso. Então, eu sei, a imensa floresta amazônica está no Brasil, mas também está em parte da Venezuela, da Colômbia, alguma coisa no Equador e Peru, e Bolívia. Ok. E a consequência é de como esses países da América Latina, que não tem nada a ver com a floresta que somos nós, o que vão fazer? E aqui tem um tema que o Brasil tem uma liderança natural. E que ele faz, então, para não continuar depredando os bosques que vocês têm no Amazonas. E essa realmente eu acho que é uma responsabilidade na qual nós também deveríamos colaborar como países também da América Latina. Porque eu entendo que, hoje em dia, muitos querem limpar a floresta porque querem cultivar outras plantas ou, por exemplo, a soja ou criar gado. Mas esse tema é muito importante e esse tema vai nos acompanhar por muito tempo. E vocês que são representantes dessa ação política pela sustentabilidade devem ter esse elemento central dirigido a como preservar a riqueza da floresta amazônica. Presidente Lagos. Senhor presidente, é um prazer vê-lo e uma honra poder fazer apenas uma pergunta, porque nós estamos com um tempo mais curto e é uma pergunta muito simples e que retoma o tema que parece ser, de alguma forma, a preocupação sobre a democracia na região. Nesse mesmo contexto que a Mônica descreveu tão bem, a democracia está em xeque na América Latina. E qual tipo de risco enfrenta a democracia no tempo presente? E mais importante, o que os políticos devem fazer nos diferentes níveis para enfrentar essa ameaça de deterioração e desaparição da democracia na nossa região? Eu acho que essa é uma pergunta bem transcendente, essa que você está dizendo, e tão importante. Eu acredito que a democracia, ou seja, que nós governamos para a democracia. O que significa isso? A democracia deve ser cuidada a cada dia. É como uma planta que deve ser regada a cada dia para que essa planta continue crescendo e florescendo e dando frutos que esperamos. E o que quer dizer cuidar da democracia?
para la Ou o democracia. que quer dizer governar para a democracia? Algo muito Si usted está simples. haciendo bien Se las você cosas, está fazendo bem si el as país está coisas, creciendo, se o país está si el país crescendo está e avanzando, se o está país está progresando, avançando, progredindo, entonces ese avance, então ese esse progreso, avanço e esse quiere progresso decir que quer está dizer que satisfaciendo mayores demandas. estão satisfazendo as Pero demandas cuando usted maiores. satisface más Mas quando demandas, satisfazemos surgen otras maiores demandas. demandas, surgem novas Cuando demandas. usted está muy E orgulloso quando porque você la está gente muito que vive orgulhoso bajo la porque as línea de pessoas pobreza en que, último que estavam tiempo na linha da disminuye a pobreza de 15%. 20% foi reduzido para Ese 15%, 5% esse que dejó atrás 5% la que línea de deixou pobreza, a linha de primero, no pobreza, quiere volver atrás, primeiro, ele no não vai quiere querer volver a ser voltar pobre. atrás, não quer Y voltar a si ser llega la pobre. pandemia, E se usted chega a va a volver a ser pandemia, pobre. você El obviamente problema volta está a ser a essa linha de pobreza. Então, cuando usted gobierna para reclamam. la E aí, quando democracia, você governa tiene que para a aprender a democracia, escuchar você tem que qué es lo que aprender a está demandando escutar la o que ciudadanía os cidadãos estão precisamente porque demandando, ahora a tienen un sociedade poquito está más de demandando, precisamente porque ingresos, agora eles têm un um pouco poquito más mais de de mejora, un ingressos, de poquito más de renda, acceso uma a ciertos melhora bienes y aos servicios. ao Y acesso tienen aos otras bens que demandas. não tinham antes e agora tem outras Entonces, demandas. ¿qué quiere decir Então, gobernar para la o que quer democracia? dizer governar para a Gobernar democracia? para aprender a Governar escuchar las para nuevas aprender a demandas. escutar as novas ¿Qué es lo que es demandas. esta pandemia? Bom, essa Hay que aprender a pandemia, escuchar el precisamos resultado de esta escutar pandemia y cómo lo os voy a abordar. resultados dessa pandemia e como vou tratá-los. Entonces, si no lo abordo, Se eu entonces não estoy abordo poniendo esses en peligro temas, la eu estou democracia. colocando em Porque perigo a la democracia no me democracia, está porque a escuchando, no me democracia não está está me satisfaciendo escutando, mis não está me demandas. satisfazendo nas minhas Entonces, ¿la demandas. culpa de quién es? Então, a Es del culpa de quem é? líder, del Do político, líder, do que no es político, capaz de que não retribuir. é capaz de Y cuando surge retribuir. entonces E el quando malestar, surge então esse porque los que mal-estar, están en el porque poder aqueles no que se estão dan no cuenta que poder no satisfacen não las demandas, percebem e também não entonces tiene satisfazem lo a que va a ocurrir demanda, o que es ocorre simplemente que va a é aparecer el demagogo, que el que acaba cree surgindo que um puede hacer demagogo, las aquele cosas que por el crê que pode atajo fazer as coisas por um y se da atalho cuenta que e no não existe percebe que atajo não existe um en las atalho políticas nas económicas y en las políticas políticas econômicas e nas sociales. políticas sociais. A partir de agora, eu tenho a honra e o prazer de receber Inácio Walker, conosco aqui na conversa, ex-ministro de Relações Exteriores do Chile. Bem-vindo, ministro. Gracias, muy buenos días. Un gusto muy grande de escuchar a mi jefe, el presidente Lagos. Tuve el placer de desempeñarme como ministro de Relaciones Exteriores en su gobierno hace ya algunos años. Y sus últimas palabras en relación a la pregunta de mi amigo Sergio Fausto, a quien aprovecho de saludar y agradecer, por supuesto, a la red y a la Fundación Fernando Enrique Cardoso, con la cual tenemos una relación, bueno, desde los años 70, 80, antigua amistad, ¿no? Así que un placer muy grande poder compartir algunas reflexiones brevemente para después poder eventualmente tener algunas preguntas, respuestas, alguna conversación. Bueno, una palabra sobre el estado de la democracia en el mundo, porque el tema en boca es el de la gobernabilidad democrática en América Latina. Si uno toma dos informes recientes, uno de The Democracy Institute, que es un esfuerzo transversal de muchos académicos y estudiosos en el mundo, uno se encuentra que el título de este informe 2021 sobre la democracia en el mundo es Autocratization Turns Viral. O sea, ya no es democratización, sino autocratización, ¿no? Que se torna viral, ¿no? Eso es el título provocador, por donde se le mire, del estado de la democracia en el mundo. Backsliding, rollback, o sea, el retroceso, ¿no? Es el gran concepto que está en los informes sobre la democracia en el mundo en los últimos años, especialmente el retroceso en materia de democracia liberal, ¿no? El índice de democracia liberal de Democracy Institute nos demuestra que las democracias liberales bajan de 41 países a 32 países, ¿no? Sobre todo un retroceso en materia de libertad de expresión, ¿no? Agudizada por la pandemia, porque muchos países, estados, gobiernos abusan
bajo un abusam, pretexto o excusa assim, de sobre la pandemia um pretexto, uma para desculpa da quitar pandemia, la libertad de expresión, que es el corazón para de las vetar um democracias pouco a liberdade liberales. de expressão. Bueno, el nivel de Bom, democracia o experimentado por el nível ciudadano de medio, democracia é dice este experimentado, informe, vivenciado pelo está en el cidadão nivel de mediano, 1990, está no o sea, nível de de hace 30 años, 1990. Então un estamos claro falando de retroceso. 30 anos atrás. É um Recordemos grande que desde los retrocesso. años 70 tuvimos tercera Recordamos ola de que desde democratización. os Samuel anos, Huntington, 90 ¿no es teve uma cierto?, en el onda de mundo y en América Latina, democratização fines de los na años América 70. Latina Ahora e no estaríamos en mundo, una ola de principalmente na América autocratización, Latina. de A gente deterioro de la precisa de um democracia trabalho de liberal. Bueno, el autodemocratização. 68% Então, de la población mundial 68% está da bajo un régimen população autoritario, mundial está abaixo ya sea que se trate deste de ponto. autocracias cerradas Se trata de o autocracias autocracias fechadas, porque muchas veces los regímenes porque muitas autocráticos vienen de vezes os elecciones, regimes, ¿no? eles têm que Y que fazer, terminan lesionando las bases de la seleções, democracia. escolhas Recordemos que, como para escriben manter a Levitsky y democracia. Ziblatt en su estupendo Então, libro Cómo como mueren las Dmitris democracias, escreve no seu las livro Como democracias ya no Morrem mueren as de golpes de Democracias, Estado, as como fue en democracias Brasil en já não morrem de 64, en Chile en golpe 73. de Estado, No, como foi no de un Brasil em proceso de 64, erosión interna, e aconteceu no de la Brasil convivencia também. Há interna, um de las processo normas, de las interno, instituciones. de vivência Bueno, interna, das India, la normas e democracia más grande del instituições. mundo, una democracia Índia, a democracia mais grande constitucional, do mundo, uma parlamentaria, democracia hoy es una constitucional, autocracia electoral parlamentária, bajo Modi, según este informe. Y junto con India citan el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, de Turquía, con Erdogan, de Estados Unidos, obviamente con Donald Trump. Entonces, son estos algunos ejemplos de este deterioro, retroceso de la democracia en el mundo que es preocupante. Ahora, a pesar de todo, el mundo es más democrático que en los años 70 y 80, también América Latina. Recordemos que en los años 70, en que nosotros estábamos bajo una dictadura, solo Colombia, Venezuela y Costa Rica eran democracia latina. Hoy, y a pesar de todo, especialmente en materia de democracia electoral, ¿no es cierto?, todavía estamos, de alguna manera, bajo esta tercera ola de democratización. Pensemos que hace 10 años, se cumplieron 10 años de la primavera árabe, que fue un signo de gran esperanza. Bueno, Túnez hoy día es una democracia en esa frustrada primavera árabe. Bueno, y el Democracy Index de Economist, que lo recomiendo, dice que el 70% de los países cubiertos por ese índice, que cubre 167 países del mundo, el 70% bajan de categoría, ¿no? El 8%, solo el 8% de la población está en full democracy, o sea, una democracia completa. En América Latina solo Chile, Uruguay y Costa Rica. Voy a bajar aquí hay mucho sol. Ahí sí. Bueno, en América Latina solo Chile, Uruguay y Costa Rica están en este concepto de democracia completa. Un tercio de los países del mundo son regímenes autoritarios y, como digo, la libertad de expresión es una de las grandes víctimas de estas autocracias o esta autocratización. Estados Unidos en ese índice bajó al nivel de flawed democracy, ¿no? Una democracia deficiente, mientras que Taiwán, ojo, democracy. Bueno, habría mucho que decir. Si ustedes ven la cubierta, la tapa de The Economist de esta semana, a propósito de Brasil, el título, con el Cristo Redentor, ¿no es cierto?, en Dismal, cómo esta ha sido una década perdida para Brasil en el sentido de que su economía está en el nivel o bajo el nivel que tenía hace 10 años. Bueno, esa es la primera parte. Voy a hacer una segunda reflexión y con eso termino para poder conversar sobre el estado de la democracia en el mundo, grosso modo, ¿no es cierto?, a grandes rasgos. Bueno, ¿qué podríamos decir de la democracia en América Latina, de la gobernabilidad democrática? ¿No es cierto? Yo hacer una triple distinción.
entre democracia electoral, en primer lugar, entre democracia representativa, en segundo lugar, y en gobernabilidad democrática, que son tres conceptos distintos, ¿no? Lo que tenemos hoy día es democracia electoral, principalmente, en la mayoría de nuestros países, ¿no es cierto?, en América Latina, salvo la dictadura de Cuba, la dictadura corrupta de Venezuela, de Nicolás Maduro, la dictadura corrupta de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su mujer, que es la vicepresidenta, en Nicaragua. De alguna manera, las tendencias que hubo en los países del ALBA, la Alianza Bolivariana, el socialismo del siglo XXI, Rafael Evo Morales en su momento, que fueron importantes retrocesos en materia de democracia electoral. Pero si ustedes miran las últimas 2-3 semanas, hay elecciones en el Perú, en Ecuador, en México, en Bolivia, en Chile, ¿no? Y por lo tanto la democracia electoral se sostiene, todavía está en pie, ¿no? Bueno, sin embargo, estamos muy lejos, pero muy lejos, de una democracia representativa, ¿no? Que es democracia electoral más Estado de Derecho, igualdad ante la ley, separación efectiva de los poderes públicos, autonomía del poder judicial, libertad de expresión, accountability. Entonces, la democracia representativa es un concepto mucho más exigente que la democracia electoral. Y América Latina está muy lejos de tener un auténtico Estado democrático de derecho, ¿no? Me remito al libro de Guillermo O'Donnell, un gran cientista político argentino, mundial, que hace 20 años ya escribió un libro bajo el sugerente título de Latin America, The Unrule of Law, ¿no? La negación del Estado de Derecho, la falta del Estado de Derecho. Entonces, ¿hay democracia electoral? Bien. Estamos muy lejos de una democracia representativa y aún más lejos de un tercer concepto que les dije, que es la gobernabilidad democrática. Que esta ya no se refiere solo al tema del régimen político, democracia, autoritarismo, sino que la gobernabilidad democrática o la gobernanza, idioma más anglosajón, supone un rol del Estado muy importante, ¿no? Para satisfacer ciertas aspiraciones y demandas fundamentales, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos hoy día en muchos de nuestros países de América Latina? Un Estado cuasi fallido. Pensemos en la inseguridad, la delincuencia, la droga, el narcotráfico, ¿no es cierto?, el crimen en general. Ahí hay un Estado ausente. Muchas veces los fiscales o el Ministerio Público o los jueces o las policías no existen en ciertos territorios. Estoy hablando también de la situación en Chile, de la droga, el narcotráfico, la violencia en la Araucanía. Entonces, un Estado cuasi fallido. Recordemos que la principal misión del Estado, desde Thomas Hobbes en el siglo XVII hasta Max Weber a principios del siglo XX, es garantizar la seguridad de las personas. Para eso existe el Estado moderno, para garantizar la seguridad de las personas. Y la inseguridad, el crimen, la delincuencia, el microtráfico, el narcotráfico, el crimen organizado, es el paisaje habitual de nuestros países. Segundo, un Estado corrupto. El fenómeno de la corrupción. Piensen ustedes que 5 de los expresidentes están procesados por corrupción. El caso Odebrecht, ¿no es cierto?, y otros casos. Pero esto es en muchos de los países de América Latina, ¿no? La corrupción. Y el pueblo, la gente, se rebela contra la corrupción, ¿no? Y ahí emerge el tema populista. Un Estado cuasi fallido, un Estado corrupto, un Estado capturado por intereses particulares, de grupos de interés, ¿no?, que tienden a distorsionar el rol del Estado al servicio del interés general. Bueno, y un Estado que no puede hacerse cargo o garantizar ciertos bienes públicos fundamentales. La seguridad, la educación, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una demanda muy sentida. Yo estaba leyendo aquí una declaración
del principal, el encargado de la encuesta Ipsos en el Perú, con la reciente elección de Pedro Castillo. Ipsos acertó plenamente al mediodía con los resultados o encuestas de boca de urna, que se llama, ¿no?, sobre el resultado final. E interpretando la elección de Pedro Castillo de Ipsos, comillas, sobre las encuestas, ¿no?, Perú, comillas, cuando le preguntamos a la opinión pública qué cambios quisiera que tenga el modelo en el Perú, no se refieren a temas estrictamente de política económica, se refieren más a la gestión del Estado. Quieren mejor salud, educación, seguridad ciudadana, justicia. Es lo que ha fallado en los últimos 20 años. Habla del Perú. Ha sido el Estado, corrupción, ineficiencia, muchas instancias de poder que se contradicen entre sí. Ese es el problema de fondo. Cierre comillas. Entonces, más allá de si Pedro Castillo es comunista, marxista, leninista o no lo es, este es el tema de fondo. La desesperación de los pueblos, ¿no?, frente a la corrupción, al crimen, al Estado fallido, al Estado capturado, al Estado que no es capaz de servir ciertos bienes públicos fundamentales, llevan, ¿no es cierto?, a la emergencia de líderes populistas y nacionalistas en el mundo, que son la principal amenaza a la democracia representativa, instituciones. Ahora, Michael Sandel, el filósofo estadounidense, se hace una pregunta en una charla, en un libro, hace 3 años. ¿Do populists have a point? O sea, se pregunta si los populistas tienen un punto a su favor, algo que explique. Y él dice sí. ¿Y cuál es la explicación detrás del populismo? Dice él, que las élites políticas tradicionales, o sea, nosotros, mis partidos, mi coalición, tienen o tenemos que tomar responsabilidad por haber creado las condiciones, por acción o por omisión, para el surgimiento de estos liderazgos populistas, de derechas, como Donald Trump en Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, o de izquierda, como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega, Rafael Correa, etc., ¿no? Y además agrega Michael Sandel que la centroizquierda o los sectores progresistas, lo que él llama third way, la tercera vía, como Anthony Giddens, tienen que tomar responsabilidad, dice él, por haber abandonado a la clase trabajadora. Muchos de esos sectores del pueblo, de la clase trabajadora, se vuelcan hacia estos líderes populistas. En Europa, ¿no es cierto?, Marine Le Pen, Matteo Salvini, tantos otros que tendríamos que citar. ¿Para qué decir Víctor Orbán en Hungría, etcétera? Erdogan en Turquía, Duterte en Filipinas. Toda esta oleada nacionalista, populista, antielitista, antioligárquica, procura recoger un sentimiento. El populismo es un sentimiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se explican muchas de estas falencias. Termino para poder conversar. ¿Cuál es la verdadera disyuntiva que enfrenta América Latina desde hace muchos años? Esto lo escribí en un libro mío del año 2009, que lo presentó el presidente Ricardo Lagos en su momento, que se llama Democracia en América Latina, entre la esperanza y la desesperanza, ¿no? Y yo digo que la disyuntiva de América Latina es entre democracia de instituciones y democracia de caudillos. Y la democracia de instituciones, per tradición de la democracia representativa, constitucional, deliberativa, mientras que la democracia de caudillos, tan propia de América Latina y nuestra historia en el último siglo, pertenece a otra tradición, la tradición de la democracia populista, plebiscitaria, delegativa en el sentido de que el pueblo delega en sus autoridades, en el gobierno, que termina gobernando por decreto presidencial, bypaseando las instituciones de la democracia representativa, y yo diría es parte
de nuestro problema. Ministro, o senhor falou sobre descrédito nas instituições, o senhor falou também sobre a situação da democracia na América Latina, sobre desesperança e sobre recessão democrática, né, que é uma expressão cunhada pelo Larry Diamond, professor de Stanford, para designar o estado do mundo atual. Coletei um conjunto de perguntas vindo do nosso público e eu gostaria de fazer duas inicialmente. Inclusive pedindo desculpas a todos vocês, porque nós tivemos um problema técnico durante a transmissão e provavelmente vocês no Brasil ficaram sem um pedaço da tradução da fala do ministro. Primeira pergunta, ministro, é sobre o futuro da América Latina. Como é que o senhor enxerga a polarização atual e como é que a gente faz para combater a polarização e a radicalização que nos acomete a todos, em especial quando nós temos nos deparado com um fenômeno um tanto quanto recente, que é o das fake news. A segunda pergunta, e eu já deixo as duas, porque depois Sérgio Fausto me complementa com as questões que também estão chegando a todo tempo no YouTube da Fundação Fernando Henrique, é sobre o que falta na sua avaliação para que a gente dê um salto também na produção de políticas públicas que enderecem as questões ambientais. O que falta, na visão do senhor, para que a América Latina incorpore a questão climática como uma meta y como una ambición do conjunto dos países? Bueno, muy interesante ambas preguntas, por cierto. Respecto del futuro de América Latina, es incierto, ¿no? Ahora, Adam Przeworski, el gran cientista político estadounidense, dice: ama la incertidumbre y serás demócrata. Claro que él se refiere a las incertidumbres relacionadas con una... Por supuesto que la clave de una democracia es que el resultado electoral es incierto, ¿no? Cuando hay una certidumbre sobre un resultado electoral, estamos frente más bien a una dictadura o una autocracia. Bueno, ama la incertidumbre y será. Pero eso no significa que uno tenga que enamorarse de la incertidumbre desde el punto de vista de las reglas del juego, que son las instituciones, ¿no? Y la única construir un futuro que sea más predecible en la vida cotidiana de las personas es construyendo reglas del juego, estables, equitativas y sostenibles, ¿no? Y esas son las instituciones. ¿Eh? Por eso yo hablo de democracia de instituciones. Las instituciones son las que hacen la diferencia. Esto lo ha establecido la economía, la política. Douglas, por ejemplo, en 1990, ¿no es cierto? Institutions do matter, ¿no? Son las instituciones las que importan. Premio Nobel, ¿no es cierto?, de economía. Toda la escuela neoinstitucionalista de la ciencia política, Robinson y Acemoglu, ¿no es cierto?, ¿por qué fallan las naciones? O Levitsky, Zibsia, ¿no es cierto?, cómo mueren las democracias. Todo el énfasis hoy día y en los últimos 20, 30 años, la economía, en la ciencia política, en esta escuela neoinstitucional, consiste en cómo construir instituciones, reglas del juego, que hagan más el futuro, porque cuando una trayectoria de mediano y largo plazo, y cuando uno pierde el control del corto plazo, y ahí están las políticas públicas, no solo las instituciones, también las políticas públicas. Y la tercera dimensión son los liderazgos, ¿no? Instituciones, políticas públicas, liderazgos políticos. Mucho más que las condiciones estructurales, económicas, sociales, culturales, que en la ciencia social en América Latina durante 50 años abusamos mucho respecto de los requisitos, prerequisitos, determinantes económicos, sociales, culturales para la democracia y el desarrollo. Más bien son las instituciones, las políticas públicas, los liderazgos políticos, los que pueden hacer frente a ese futuro, ¿no?, construyendo reglas del juego, ¿no? Mientras más sólidas sean las instituciones, menos posibilidad de que surjan líderes caudillistas. Los caudillismos populistas surgen en momentos de debilidad institucional, de vacío institucional, ¿no? Bueno, y por supuesto, esta polarización, esta radicalización pasa por los fake, por la importancia de redes sociales. Hay mucha literatura sobre el efecto tóxico, muchas veces, que las redes sociales empiezan a tener
en la convivencia democrática que hacen todo mucho más difícil, ¿no? Bueno, y respecto a políticas públicas ambientales, ¿no? Evidentemente que lo que hay hoy día, hay dos cosas, ¿no? Una toma de conciencia. O sea, generacionalmente este tema es, ¿no? Mis hijos, que son de 40 años para abajo, yo les digo, a ustedes les corresponde salvar el mundo. Nosotros recuperamos la democracia. Ustedes tienen el mundo del cambio climático. Y ustedes vieron que el G7, ayer en Europa, está adoptando políticas muy importantes. Joe Biden, en Estados Unidos, que ha vuelto, ¿no es cierto?, al Acuerdo de París. El sector privado. Miren ustedes Exxon, ¿no? La incorporación como accionistas y directores al board de Exxon de personas comprometidas, ¿no es cierto?, con compromisos medioambientales. Y esto desde el sector privado, ¿no? O el fallo judicial recientemente en Europa, ¿no es cierto?, sobre otras empresas dedicadas a los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, carbón, petróleo, gas. Entonces, desde el nivel internacional, G7, Acuerdo de París, desde el sector, las propias compañías, ¿no es cierto?, involucradas en la producción de combustibles fósiles, y la política, las políticas públicas. Por ejemplo, en Chile, estamos teniendo una verdadera revolución energética, que partió en el último gobierno de la presidenta Bachelet, con el ministro Pacheco, con un objetivo muy ambicioso de energías renovables. Aspiramos a que el 2030 el 40% de nuestra matriz sea con energías renovables, principalmente no convencionales. El desarrollo en el norte de la energía solar, por ejemplo, de la energía eólica, también motriz, geotérmica, es un proceso realmente de insospechadas características. Entonces se puede, ¿no? Con conciencia, con instituciones, con políticas públicas, liderazgos y con mucha sociedad civil, ¿no?, involucrada. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Querido Sergio. Un gusto verte. Un gusto Igual. verte. Las preguntas de mi lado que me llegan son preguntas que se refieren a la Convención Constitucional en Chile, ¿no? Un hecho muy sorprendente y que traduce una crisis de la política, una respuesta a la crisis de la política en Chile. Chile ha sido alabado por 20 años como el ejemplo de una supuesta combinación perfecta de democracia representativa con economía de mercado, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho enojo con los partidos, ¿no? Mucho descrédito con los partidos y mucho enojo y mucho descrédito también en relación a las instituciones de la democracia representativa, ¿no? Yo quisiera que tú exploraras las causas de este enojo, ¿no?, con los partidos, con las instituciones políticas en Chile, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos personajes de la escena política chilena? No son más los partidos tradicionales, ¿no? Y esto quedó evidenciado en las elecciones a la Convención Constitucional. Y el tema acá es qué tipo de cambio tú crees, cambios positivos que pueden salir en términos de instituciones, porque las instituciones también tienen que ajustarse a las nuevas demandas sociales, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas interesantes en términos de innovación institucional pueden salir de la Convención Constitucional chilena y qué tipo de riesgos puede generar la Convención Constitucional en términos de empujar el sistema político chileno en dirección, en el sentido de una democracia plebiscitaria más proclive a los liderazgos caudillistas? Esta es la pregunta que estoy recogiendo acá y tratando de sintetizar un conjunto de preocupaciones que me llegaron de mi lado por mi WhatsApp. Muy interesante. Bueno, no me va a tomar más de 45 minutos responder a esa pregunta. No, muy brevemente también. Nosotros estamos viviendo, Sergio, lo que ustedes vivieron en 1988, ¿no?, con la Convención Constitucional en Brasil, que dio lugar, ¿no es cierto?, a una constitución que fue acordada en la transición. Esa es la diferencia con Chile.
Hubo un problema, se fragmentó un poco la transmisión, Ignacio. Gente, pedimos desculpas pelos problemas técnicos. Infelizmente, nós vamos precisar encerrar a transmissão por conta de um problema na internet que nos impede de continuar escutando o ex-ministro chileno Inácio Walker. Nós temos, como eu mencionei no início, um evento para continuar. Essa é uma parte de um evento maior, fechado, restrito aos Líderes RAPS 2021, que chegam à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade esse ano. E eu gostaria de me desculpar também com o Sérgio, nosso parceiro, pela necessidade de, por conta do tempo, encerrar a participação e o nosso bloco aqui. Meu muito obrigada a todos e a todas vocês. O que foi tratado até aqui estará disponível nos canais das instituições no YouTube. E eu agradeço a todos vocês também que têm perguntado sobre o QR Code. Chegaram dúvidas aqui sobre link para doação. Esse QR Code que vocês encontram na tela leva para o PayPal. Aqueles que quiserem fazer doações à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade via Pix podem recorrer às nossas redes sociais. As informações estão lá.